a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar meu convidado de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha, para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Tá curioso em saber quem é meu convidado de hoje? Eu vou te contar agora mesmo. Mas até antes de apresentar o meu convidado, eu tenho que agradecer aos meus apoiadores que está agora comigo, que é a agência Stalos. Eu vou falar direitinho o que ela é para você saber e já lá se conectar. Bom, a agência Stalos é uma agência criativa que dá vida, identidade e alcance às ideias através de design. Tem conteúdo relevante e marketing digital. E também a gente conta com o apoio da Try Hard Sports, que é da minha amiga Rosana. Se você precisa de qualquer coisa relacionada a esportes, futebol, que é sobre isso que a gente vai falar hoje, vai lá, www.tryhardsports.com.br. E aí você tem 15% de desconto em qualquer produto lá. É só escrever Compartilha 15. Agora sim eu vou apresentar o meu convidado de hoje, que ele é ex-goleiro profissional. Ele é autor do livro Futebol, Sonho ou Ilusão. Ele também é palestrante, ele trabalha no Sindicato dos Atletas e é dono da marca Sampro, que ele nem trouxe hoje para a gente mostrar, olha só. Mas eu vou colocar aqui para você saber quem é a Sampro, porque ele já me deu o protetor solar dele, que é um protetor solar que é para atletas, ou você que faz esporte, porque ele não escorre nos olhos. Ó, tá vendo? Tô fazendo a propaganda aqui para você. E vou colocar aqui a tarja para vocês conhecerem a Sampro e lá já comprar. Então, bora falar com o meu amigo Alemão Trima. Seja muito bem-vindo ao Compartilha Cast! Obrigado, Vivian. Obrigado pelo convite. Maior prazer de estar aqui com você, de bater esse papo, contar um pouco da minha trajetória, minha vida, o que eu faço e vambora. Bora lá, Lê, porque eu tenho certeza que tá todo mundo curioso e curiosa em saber como que tudo começou, já que eu apresentei que você foi goleiro profissional aí durante bastante tempo. Queria que você compartilhasse como que tudo começou, como que surgiu a vontade de trabalhar com futebol, né? Ser um atleta profissional e principalmente ser goleiro. Então, eu falo isso, né? Nós vivemos no Brasil, que é o país do futebol, aonde antes mesmo da criança, né, de eu saber andar, eu não lembro dessa escolha, né? Olha, vou ser jogador de futebol. Provavelmente minha mãe de um lado, meu pai do outro, gritando gol, porque eu acho que ninguém queria que eu fosse goleiro lá. Meu pai foi goleiro, mas... E foi natural, né? É uma escolha que você vai... A gente hoje até teve uma reunião no sindicato falando sobre isso. O atleta futebol e a nossa identidade, eles se fundem, porque você se forma como ser humano amando o futebol. Nós somos o país do futebol, onde você tem conexão com seu pai, com a sua família, com seu avô que te levou no estádio, jogando futebol com seu pai. Então, assim, eu não consigo te falar o dia que eu escolhi, porque tá dentro da minha personalidade desde que eu me entendo por gente. Então, mas isso você falou que seu pai também foi goleiro, e aí você foi ser profissional, um atleta profissional. E aí, como que você chegou até no gol? Porque você já tinha paixão pelo futebol, como você está contando aí, mas por que ser goleiro? Eu venho de uma geração, nasci em 81, vou fazer 45 anos em setembro. Eu venho de uma geração onde a gente brincava na rua, jogava futebol na rua, a rua de cima contra a rua de baixo. Então, desde sempre, eu me lembro jogando futebol. E meu pai foi goleiro profissional. Meu pai, esse ano, completa 80 anos. Ele foi goleiro profissional, parou cedo, mas chegou a jogar profissionalmente. E depois, nos veteranos, continuou jogando. E eu lembro de olhar meu pai com aquela luva, né, vestido de maneira diferente dos outros atletas, que pra mim era uma fantasia aquilo lá. E eu lembro que eu ia vestindo a luva dele antes de ir pro jogo, entrava em campo com ele. Eu tenho mais 4 irmãos, né, 2 homens, são quase a minha idade, Rafael e Fernando. Então, assim, eu me lembro de me formar como homem, como gente, olhando meu pai ser goleiro. E então, naturalmente, a minha escolha foi pelo meu herói, né, que é o meu pai. E vestia aquela fantasia e a bola vinha e eu imitava ele. Então, com certeza eu fui goleiro. A escolha de ser goleiro teve muito a ver com meu pai ter sido goleiro.
Olha só, esse paizão aí, eu também tenho uma paixão enorme pelo meu pai, e eu também amo futebol por conta do meu pai. Então eu sinto A exatamente o que ligação, você né? sente. É muito gostoso isso, porque eu fui criada pelo meu pai. E aí eu lembro que para eu estar perto dele, meu pai é um homem de não fala muito. Mas eu queria sempre estar perto dele. E como que era? Assistindo um jogo de futebol. Eu podia até pegar raiva, né? Porque ele só assiste futebol até hoje. Mas não, eu falava, não, vou ficar aqui pertinho. Daí eu ficava, pai, o que que é isso? Pai, o que que é aquilo? E daí eu fui aprendendo. Por isso que eu me conecto tanto com vocês que são do futebol, e por isso que eu trago tanta gente atleta, porque meu pai é minha paixão, né? Mas olha que legal, né? Você se conectava com seu pai, o amor que conectava vocês era através do futebol. A linguagem às vezes não era dita, mas era sentida através do futebol. É por isso que o futebol tem essa força no nosso país. Ela ultrapassa o esporte número um. Ela chega na política, ela chega na educação, ela chega nos cantores, atores. O futebol ele realmente liga as pessoas ao sentimento, né? Por isso dessa força e às vezes ela é usada, inclusive, de maneira ruim contra a própria pessoa que tem essa paixão de Pois ser um jogador de futebol. A gente vai falar, a né? gente vai falar bastante. E aí você compartilhou comigo nos bastidores que você jogou quase 20 anos profissional. Isso, E desses quase 20 anos, você jogou 9 anos na Portuguesa. isso. Depois compartilha os outros times que você jogou e um pouquinho da sua história. Mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre ser goleiro. Porque, como você até compartilhou nos bastidores, você disse: eu sou goleiro, e quando eu fui ser goleiro, eu não tinha uma altura muito adequada, entre aspas, tá, gente? Porque isso Que o indifere, padrão que o exigia. padrão exigia, mas mesmo assim você insistiu. Compartilha com a gente, Ale. Então, eu venho dessa paixão, né, de ser goleiro, de ser o meu pai, e em algum momento, então desde sempre eu jogava e brincava, e eu me destacava muito, eu jogava no Clube Indiano, que é um clube tradicional de São Paulo em relação ao futebol, e eu sempre me destaquei nesse clube dentro da minha idade. Em algum momento, eu não lembro direito, mas em algum momento fui fazer um teste na Portuguesa. Meu pai conhecia o preparador físico, eu acho, e eu fui fazer o teste como goleiro no meio de 200 meninos. Nossa. Pois é. E fiquei. Eu e mais um menino fomos chamados para continuar ali num outro teste, outro teste. Fui ficando e eu fui mesmo, opa, eu acho que pode dar certo para mim, hein? Chegou algum certo momento em que falaram, olha, a gente vai assinar com você. Eu tinha 14 anos, 13 para 14, nós vamos assinar com você. Só que nós treinamos de manhã e de tarde. E eu estudava de manhã. E eu tive que fazer uma escolha, estudar de noite. Então a coisa começou a ficar séria. Eu comecei a dedicar minha vida a isso. Então eu saía todos os dias de manhã, às 5:30 da manhã de casa, atravessava São Paulo e ia para o Canindé. Eu morava na Zona Sul, o Canindé é do outro lado de São Paulo. Peguei meu primeiro metrô, meu primeiro ônibus, meu primeiro vez que eu fui assaltado, primeira vez que eu peguei uma enchente, e assim foi essa história. E depois de já estar me dedicando, eu fui crescendo de idade, mas percebi que eu não ia ser um homem de 1,90 m. Hoje eu tenho 1,84 m. Sempre falei que eu tinha 1,85 m. Hoje você está confessando aqui. Passou, né? E em um certo momento eu senti que isso, as pessoas começaram a me analisar por isso, até que um dia um treinador de goleiros, do profissional, e eu estava fazendo destaque já na categoria de base, eu era capitão, eu estava tendo um destaque ali, e ele passou por mim e falou assim, vem cá, só queria te avisar que você não tem altura para ser goleiro, viu? Nossa. Você é bom goleiro, já te vi jogando, já te vi treinando, mas provavelmente você não vai ser goleiro profissional porque você não tem altura. E eu não era baixinho, longe de ser baixinho, eu só não era gigante. 1,95 m, não tinha essa altura. Aquilo, eu tinha acho que 16 para 17 anos. Um menino. Aquilo foi uma bomba na minha cabeça, né? Lógico. Como é que eu vou. O cara que está ali para me validar, ele está falando: não, você não vai conquistar o seu sonho, você não vai realizar o seu sonho. E naquele momento eu percebi quem que eu iria ser na minha vida. Porque eu peguei essa informação negativa, essa opinião destrutiva, porque ele, como adulto e profissional, ele tinha inúmeras maneiras de conversar sobre isso comigo, né? E ele jamais poderia falar que eu não ia conseguir, porque não existe isso. Não Não existe existe. ninguém chegar para alguém e falar assim, ó, você não pode, você não consegue. Isso é terrível. E eu peguei essa informação e eu fui para casa chateado, chorei, desconfiei de mim mesmo,
Eu fiquei algum tempo com aquela informação para ver o que eu iria fazer, mas tudo inconsciente. Sim. E eu resolvi que eu iria tapar a boca dele. Eu resolvi que eu iria provar para ele que eu iria ser goleiro, sim. E eu comecei a treinar diferente, porque ele também me ligou um alerta. Coisas que eu já estava sentindo também. Ele me ligou um alerta que eu tinha que ser mais rápido do que os outros. Para ser mais rápido, eu tinha que chegar mais cedo, eu tinha que treinar mais salto, ou seja, eu tinha que desenvolver mais ainda a minha liderança, eu tinha que ter outras qualidades que suprissem a falta de altura. E assim foi. Eu fui goleiro profissional durante quase 20 anos, e o engraçado é que um dia eu estava no Bragantino, como capitão, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, e ele... Chegou mensagem, gente. E ele já não estava mais atuando como treinador de goleiro, e ele era amigo do treinador que estava lá, o Marcelo Veiga, e ele me chamou: Ale, como é que você tá? Eu olhei, e ele não falou só isso, né? Ele não foi um cara legal comigo, não me recebeu bem. Na época que eu subi profissional português, era o Ronaldo goleiro, que hoje é comentarista, que foi grande goleiro do Corinthians. Era o Nelsinho Batista, o treinador, né, que também foi campeão pelo Corinthians. E ele não me recebeu bem, ele me maltratou várias vezes lá, de maneira direta e indireta, enfim. E ele me chamou depois de muito tempo, eu já tinha tido passagens por Portugal, tudo. E ele falou pro Marcelo Veiga, que era um amigo em comum ali, na hora que eu saí, ele falou assim: esse aqui, eu que fiz esse cara goleiro aqui, Mentira! E eu saindo do treino, e eu parei, respirei. Falei: realmente, eu devo tudo a você. Ele era todo galudo, assim, sabe? Galo. E ele: eu sei, pô, eu sei, eu peguei você da base. Eu falei: então, eu não sei se você vai lembrar, mas você um dia falou que eu não ia ser goleiro, porque eu não tinha altura. E as suas palavras me deram força para fazer diferente, para justamente provar para você que você estava errado. Claro que depois ele virou ninguém para mim, porque eu usei só aquele momento. Mas a vida trouxe ele de volta, contando uma mentira, e eu pude falar para ele isso. Não mudou nada para mim, mas teve essa situação. Então, realmente, isso foi durante a minha carreira, sabe? Transformar esses desafios que se apresentavam, as dificuldades, os nãos, que são muitos, em motivação para eu treinar ainda mais, querer ainda mais, porque no futebol, se você não quiser muito, mas muito de verdade, você provavelmente não vai conseguir ter sucesso, nem ser jogador de futebol. Então, essa situação foi uma situação aí que eu tive que enfrentar a falta de altura, mas eu acabei desenvolvendo outras qualidades. E olha como isso é importante, né, Ale? Porque muita gente que está nos assistindo, nos ouvindo, pode nem estar dentro do esporte, mas na carreira que elas estão hoje, profissionais, elas também devem, muitas vezes, ouvir coisas desnecessárias como essa pessoa disse para você, e elas podem, em vez de usar isso para acabar com a carreira delas, elas usarem isso como uma motivação, né? Um amuleto mesmo de falar: peraí, se ela me mostrou, se essa pessoa está me falando tal coisa, como falou para você que você não tinha altura, então o que eu posso fazer para ser ainda melhor, né? Não vou ter altura, tudo bem. Isso não vai me impedir de ser o goleiro que eu quero ou o profissional que eu sou. Então isso é muito importante. Sim. E eu sei que, infelizmente, muitas pessoas não conseguem sozinhos, por isso, então, busque ajuda, né? Porque se você não consegue sozinho, não deixe que uma palavra de uma pessoa acabe ou te desmotive. Faça igual a Lê. Use isso a seu favor e você vai chegar onde você precisa chegar. E acontece, né, Vivian? Não tem como você viver uma vida profissional com concorrências dentro de uma empresa ou no seu negócio e achar que aquilo vai ser um caminho de só felicidade, de só certezas. Não importa a profissão, hoje eu estou em outra já há mais de 12 anos em outra, e acontece as incertezas, e pessoas às vezes querendo te derrubar mesmo, querendo o seu lugar, e falando às vezes com maldade, sem maldade, às vezes a pessoa está falando uma coisa, você não vai ser, às vezes você escuta isso dentro de casa. Isso. E às vezes não é na maldade, às vezes é para te proteger, mas não está te protegendo. E se a gente for ficar no caminho por toda vez que alguém fala não pra gente, fica dentro de casa na sua cama, que não é o lugar para ficar, né? Não. Então, realmente, o segredo está em transformar esses nãos em motivação, né? A resiliência, ser resiliente dentro do teu propósito. O que você quer? É isso? Então, nada vai fazer eu sair do meu propósito. Existe limite para a gente tentar. Claro que você pode redirecionar. Puxa, não era mesmo aqui. Mas não por deixar de tentar. Sim, né? Com certeza. E aí, você, com tudo isso que você viveu, você jogou na Europa, você jogou em outros times, passou por diversos outros desafios, outras pessoas tentando te prejudicar,
Mas aconteceu um fato que fez com que você, quando deixou de ser profissional do futebol, sendo atleta, você aproveitou isso e hoje você, além de ser palestrante, também é escritor desse livro, Futebol, Sonho e Ilusão. Como que foi, Ale? Como que despertou isso para você? Em que momento você falou assim, tá, agora eu não vou ser mais atleta, agora então vou buscar o meu caminho. Como que foi isso? Compartilha com a Eu gente. sou autor do livro, né? Não sou Uhum. escritor. Importante esclarecer, porque o Eduardo Giovannucci fez um belo trabalho aqui. Então, Ah, tá. dar o créditos a quem Ele foi merece, né? seu ghostwriter. Isso, exatamente. Eu faço questão de falar dele. Então, isso aqui vai até para minha filha, né? O que você me perguntou tá total relacionado à minha filha. Eu separei da mãe da minha filha, eu ainda jogava futebol e eu estava no Bragantino e automaticamente eu continuei jogando, era a minha profissão e tive que sair de casa após a separação. E por si só, mesmo casado, eu já estava vendo pouco a minha família, porque a vida de um atleta de alto rendimento, na época no Bragantino estávamos disputando o Campeonato Paulista da Série A1 e Série B do Campeonato Brasileiro. Muitos times do Nordeste na época. Então eram voos longos, difíceis. Basicamente, durante a semana eu chegava em casa e falava oi, e tchau. E quando eu me separei da mãe da minha filha, eu comecei a ver menos ainda minha filha. Mesmo estando em Bragança e minha filha em Sorocaba, não era outro estado. E aquilo, minha filha com 4, 5 anos de idade, 4, 5, 6 anos de idade, começou a crescer. E aquilo começou a me custar caro. Sabe, eu comecei a ver a falta que eu fazia na vida da minha filha. Porque a falta dela na minha vida, você acaba deixando de lado, porque se sua filha tá bem, você segura a sua saudade. Mas quando eu vi que ela estava começando a ficar triste com a ausência do pai, e eu olhava para o futebol e via que eu já estava muitos anos no futebol, aquilo começou a ficar pesado para mim. Depois eu fui para o Botafogo de Ribeirão Preto e depois eu fui para o São Luís de Ijuí, Campeonato Gaúcho. E eu lembro que em 4 meses eu não vi minha filha, fiquei 4 meses sem ver a minha filha. E eu cantei parabéns para ela pela internet. E ela também começou a se recusar a falar comigo, porque ela ficou brava comigo, não entendia. E aí eu coloquei na balança a minha felicidade, a importância que eu tinha de pai para ela, versus o que eu estava vivendo ali. Eu já estava com 33 para 34 anos. Não sei se eu ia jogar até os 40 ou não, mas isso foi o fator fundamental para minha decisão de parar de jogar. Logo em seguida, o Marcelo Veiga, que faleceu, treinador que faleceu de Covid, foi meu treinador durante muitos anos, confiava muito em mim. Ele me ligou para eu ir para o Guarani e eu recusei. Eu recusei justamente porque eu precisava estar perto da minha filha. Minha filha precisava crescer com um pai presente. Eu sempre quis ser pai. Eu fui pai cedo, eu fui pai com 24 anos. Cedo, mais ou menos, né? Meus Sim, amigos tiveram sim, mais tarde. cedo. E de repente eu não estava vendo mais a minha filha, acompanhando o dia a dia, e aquilo me custou caro. Então a minha decisão de parar, ela não se passou pelo meio esportivo. Ela se passou muito pelo fato de eu precisar estar presente na vida dela. É claro que talvez se eu estivesse jogando no Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Real Madrid, Barcelona, seria tudo muito mais fácil. Eu traria ela para perto, com muito dinheiro, como ganho, fica mais fácil essa ir, ver, voltar, e não era o caso. Eu estava bem na época, mas não ao ponto de ficar pegando ponte aérea toda hora. Então foi uma decisão difícil, onde ninguém em volta de mim entendeu, mas eu não me arrependo nem um segundo. Minha filha hoje tem 18. Eu fui um pai presente, sou um pai presente. Amo ser pai da minha filha, Fernanda, Nanda, filha, te amo muito, que eu vou mandar isso para você. E porque a saúde mental conta muito. Sim. Ninguém entendeu, porque como assim você tem um emprego que todo mundo quer ter? Eu já tinha 20 anos quase, né? Mas o meu coração precisava estar perto da minha filha e assim eu decidi, assim eu fiz, não me arrependo e foi a melhor decisão que eu tive. E olha, Fernanda, meus olhos encheram, tá aqui cheio de água. Uma porque eu sou muito chorona, e pode ser que agora que você tem 18 anos, você não entenda tanto essa mensagem ou você sinta essa emoção que transbordou aqui para mim. Mas um dia você vai entender tudo isso. Mas tomara que você entenda agora, porque eu não sou mãe, foi uma decisão minha, mas o amor que eu tenho pelo meu pai é assim
E muitas vezes ele nem precisou falar o que você está falando para sua filha. E muitas vezes ele nem fez algo estrondoso, porque meu pai sempre foi um cara muito quieto, uma pessoa muito introvertida, sabe? Mas eu sim, sempre senti o amor que ele tem. Então, Fernanda, olha, só sinta isso e que isso transforme a sua vida como você transformou e tem transformado a vida do seu pai. E olha que eu nem conheço a história de vocês, mas eu já senti Tem aqui. uma curiosidade nisso aí, rapidinho, que eu tô no Botafogo de Ribeirão Preto e eu tenho esse braço aqui, até eu amo tudo tatuado da minha filha, né? O nome dela, a data de nascimento, uma caricatura dela aqui. E aí fizeram uma reportagem no Globo.com sobre isso. Então tá meu braço todo tatuado. E eu falo que na época, e minha filha adora mostrar essa reportagem onde ela passa, porque na época ela falava que ela odiava futebol. É lógico, Ela né? odiava. Por quê? Porque o futebol que tira o meu pai de mim. E eu entendia que ela era pequena, que não tinha total situação. Então toda essa construção fez com que eu decidisse parar. Mas minha filha é uma filha muito querida, muito grata. é, é, Nunca me deu trabalho, tá no caminho certo. é, Enfim, eu nasci para ser pai. Então eu amo estar perto dela e tudo valeu a pena. Tudo sempre foi por ela. Tem minha esposa, tem meus pais, mas é diferente. Não, com certeza. E olha que detalhe importante que você disse, né? Ela, no começo, odiava futebol. E lembra que eu comecei falando para você que o futebol poderia ter afastado eu do meu pai, mas eu usei isso como você usou a motivação para te tornar o goleiro que você foi, né? Então, muitas vezes, é importante que a gente enxergue além do alcance coisas, como você enxergou essa motivação, e eu usei o futebol para se conectar com meu pai, porque ele podia ter afastado eu do meu pai, porque meu pai, a vida inteira, Lê, ele chegava em casa, e até hoje, quando ele trabalhava, hoje ele é aposentado, meu pai já tem 76 anos. Mas ele chegava em casa, ligava a televisão e ele assiste futebol, série A, B, C, D, todas as séries que tiver. Aqui, feminina, lá de fora, tudo. Meu pai é alucinado por futebol. E podia ter me afastado Sim. dele, né? Então, que bom que mesmo você entendendo tudo isso, que poderia ter afastado você da sua filha, você ressignificou tudo isso e hoje vocês conseguem aí desfrutar tanto Nossa, amor. relação linda que a Maravilhoso. gente tem. Muito bom. Agora vamos falar mais sobre esse livro, que a gente já deu aí uma palhinha um pouco do que até você entrou no assunto, mas eu queria aprofundar mais, né? Por que futebol, sonho ou ilusão, Ale? O sonho e ilusão, ele vem justamente da minha carreira, né? Eu falo que eu não tive uma carreira igual de um jogador de seleção. Eu falei aqui, eu não joguei no Real Madrid, nem no Corinthians, nem no São Paulo. Mas eu joguei primeira divisão no Campeonato Europeu, Europa. Eu joguei primeira divisão aqui no Brasil, em times menores, mas em lugares aonde poucos chegam, poucos conseguem ter uma vida do futebol. Tudo que eu tenho na minha vida, tudo, vem do futebol. Ou enquanto eu jogava ou hoje, porque eu ainda continuo vivendo do futebol, indiretamente. Então foi sonho e ilusão. Eu vivi 10, 11 anos de muita dificuldade, de muita incerteza. Cheguei a jogar em clubes que eu dormia numa cama de beliche com um colchão sujo, com um travesseiro imundo, com comida ruim. Quando eu falo comida ruim, não é aquela comida que eu não gosto, porque eu não gostei do tempero. É comida de baixa qualidade, quase estragada, escassez de comida. Eu já cheguei a acordar para tomar café da manhã e não ter café da manhã. Nossa. Hoje em dia é bonito falar, fazer exercício físico em jejum, né? Mas na época, adolescente, a gente precisava daquela alimentação para treinar embaixo do sol, treinava 2, 3 horas. E não foi 2 dias. Eu cheguei muitas vezes a comer jantar, a gente jantava 6 horas da tarde, arroz, feijão e salsicha. Chegava às 10 da noite, uma fome absurda, porque jovem, metabolismo rápido e a janta fraca. Chegava às 10 horas da noite, a gente morrendo de fome, eu e meus colegas, e não ter o que comer mesmo, sabe? A barriga roncando ali, e chegava no café da manhã, era 2 pãezinhos. Então eu vivi esse lado do futebol. Nesse momento, muitos colegas meus acabaram, de uma maneira justa, desistindo do futebol. A gente não recebia estrutura ruim,
Isso jogando uma Série A2 do Campeonato Paulista. Que tem a 1 e a 2. E essa foi o tempo difícil pra mim no futebol. Eu vou pro Bragantino. Eu trabalhei de garçom nesse tempo. Trabalhei de garçom, de festas, sabe? Porque eu não tinha dinheiro. Entre um clube e outro, eu ia trabalhar de garçom pra ganhar dinheiro. E aí eu fui pro Bragantino, fizemos uma campanha sensacional, subimos de divisão. Eu fui o capitão do time, o treinador Marcelo Veiga. Eu sempre falo dele porque ele foi muito importante pra mim na minha carreira. E aí eu vou pra Europa. Eu vou pra Europa já sem acreditar que eu tava indo pra Europa. Eu vou pro Beira-Mar, que na época era um time sensacional. Hoje não tá assim. Num estádio que foi feito pro Campeonato Europeu de Portugal, onde o chão esquentava. Nossa, Assim, outro eu mundo. saio de uma realidade e vou pra outra. E aí eu passo os próximos anos da minha vida em clubes profissionais, estruturados. Eu morava em apartamentos. Eu custei acreditar. Pra mim, a ficha cai num dia que joga Beira-Mar e Sporting de Portugal. E aí eu olho pro lado, eu adoro contar isso, porque assim, ninguém sabe por dentro o que a pessoa tá sentindo, né? O jogo foi transmitido pela Band Esportes aqui pro Brasil, e lá como se fosse a Globo de lá, né? TVI, se eu não me engano. E, e aí entra enfileirado os dois times. Eu tinha nesse jogo colocado no banco o Darley, que jogou no Grêmio, que foi meu ídolo, né? Mas ele não foi bem e eu assumo o lugar dele aí nesse jogo. E aí eu olho pro lado, o time deles, todos os jogadores da seleção de Portugal. Nossa, tô até arrepiada aqui. E eu lembro que o goleiro do time deles era o Ricardo, que há coisa de 2 anos antes, um pouco mais, eu tava vendo ele pela TV pegar os pênaltis do Beckham, sem luva, no Campeonato Europeu. Nossa. O Felipão era o treinador. E de repente eu tava enfileirado olhando pra eles. Naquele momento, eu lembro de ter pensado, se eu jogar essa partida e eu não jogar mais futebol, eu posso falar que eu fui jogador de futebol, de verdade. Esse jogo foi 3-3. Que A gente empatou, o demais. estádio estava lotado, porque o Jardel era do meu time, o Jardel faz muito sucesso lá. E aí eu vivi os bons louros do futebol. E aí eu trouxe essa experiência no livro para contar para as pessoas, né, o que é um pouco disso, né? Porque o futebol ele tem esses dois lados. Ele é lindo, maravilhoso, você poder viver do seu sonho. Mas ele também tem um lado muito obscuro, que infelizmente, se você não tomar cuidado, você vai para um caminho sem volta. E isso é muito importante para a gente falar, principalmente para os pais, né, que vão estar assistindo, que têm o sonho de ter o seu filho ou sua filha como profissional do futebol, né? Como é importante eles saberem de tudo isso. Porque não adianta só, muita gente gostaria de ser um jogador profissional como um Ronaldo, como vamos trazer aqui para a nossa realidade um Romário foi, né? Um Bebeto, o Gaúcho, o Fenômeno. Os caras, tudo bem, além de craques que eles foram e ganharam muito dinheiro. Mas quantos outros, né, passaram e não ganharam dinheiro? O próprio Pelé, que na época que ele jogava já não ganhava tanto Sim. dinheiro como, e o cara foi o melhor jogador que a gente pode dizer, Sim, né? da história. Mas as pessoas precisam ter essa noção para que eles entendam que vai ser muito sacrifício, mas só 10% conseguem estar nos principais times ou ir para uma Europa e ganhar muito dinheiro, né? Então, até isso mesmo, às vezes as pessoas se enganam de falar assim que a pessoa está na Europa. Ok, está na Europa. Estar na Europa e estar ganhando muito dinheiro são coisas diferentes. Eu fui para a Europa, eu ganhava bem, sim, mas não ao ponto de terminar minha carreira. E eu, assim, tá tudo certo para mim falar sobre isso. De não ao ponto de estar milionário, de estar rico que seja. Eu tive uma carreira muito justa, muito boa, sabe? Ganhei dinheiro sim, comprei minhas coisas sim, mas tem uma diferença de você ganhar ao ponto de não precisar trabalhar nunca mais da sua vida ou escolher no que quer seus negócios. E mesmo com isso, eu tive uma carreira que milhões e milhões e milhões e milhões tentam e não conseguem, né? Foram quase 20 anos, 15 como profissional. Nossa. E eu acho importante passar isso para os pais e para esses meninos. Todos esses que você falou aí, todos acima da média. Todos, literalmente todos, inclusive o Romário, foram obstinados, tiveram uma resiliência para chegar, para manter, porque é mais difícil, mais difícil não, mas tão quanto é manter. Lá no topo é chegar no topo, né? Uhum. Então, assim, mas só também a resiliência não serve. Não. Só a habilidade não serve. É um conjunto de coisas que se passa pelo emocional.
pela preparação fora de campo, de tomar cuidado com as ciladas que o futebol apronta nesse caminho, que são as pessoas mal intencionadas que se aproveitam desse sonho em que o brasileiro tem em ser jogador de futebol, e essas pessoas rondam o futebol para tirar dinheiro, para abusar psicologicamente, sexualmente, tanto o pai quanto a criança, como às vezes um empresário que é enganado também, porque tem muita gente atrás desse sonho. Porque o futebol Movimenta tudo isso. movimenta muito. E você está trazendo sobre isso, né? Que não é só também a questão de se destacar. Tudo isso que tem nos bastidores. E aí você trouxe um ponto muito importante, que é o que a gente vai abordar bastante agora, que é sobre o assédio. Que além de tudo isso que você falou, às vezes a estrutura ruim, não ter comida, não ter Condições de treinamento, condições roupa de adequada. treinamento, preparação, um monte de coisa. Além disso tudo, ainda tem assédio. Não só o assédio moral em todas as crianças, em pais, mas a gente também encontra assédio sexual. Conta mais sobre isso, Lê. Então, e muito acontece justamente nesse momento em que o jovem ou a criança está longe de uma estrutura boa, está passando por necessidade. Infelizmente, aonde tem criança, infelizmente isso, mas isso não tem como fugir dessa informação. Onde tem criança, pode ser e tem uma grande chance que tem os predadores, os pedófilos. E isso eu estou falando aonde tem criança. Eu estou falando de parque de diversão, eu estou falando de festinha de criança, aonde em volta de escola e nos alojamentos de futebol. Porque é um monte de jovem, criança, adolescente, que está longe dos pais, pelo menos naquele momento, com um sonho muito grande e passando por certas dificuldades. Por melhor que tenha estrutura no clube, ele está ali, longe de casa. Ele está passando por dificuldade que seja emocional, porque ele está longe dos pais no momento em que é para você estar perto dos seus pais. E esses predadores acabam atacando essas crianças porque o que um pedófilo quer com isso? Abusar sexualmente da criança. A vulnerabilidade. Ele né? é doente, é isso que ele quer, esse é o propósito dele. E aí ele vai tentar examinar e olhar para ver quais são as crianças que ele pode chegar, em que momento é esse. Como, por exemplo, eu fui num clube de São Paulo da Palestra, aqui do interior, um clube tradicional, e aí o diretor do clube, que foi jogador de futebol também, ele me contou que no trajeto do alojamento para a escola, alguns carros, não um nem dois, alguns carros paravam os meninos para assediar eles. Meu Deus. Como que era esse assédio? Eles já iam para a escola meio de má vontade porque eles têm o sonho de ser jogador de futebol e, infelizmente, eles ainda não entenderam a importância do estudo nesse percurso. E aí, esses carros paravam para oferecer carona, lanche, Big Macs, chuteira. Os abusadores, eles iam diagnosticando o que eles poderiam oferecer, qual que seria a melhor aproximação. E aí teve que mudar o alojamento para uma casa perto da escola para tirar essa aproximação, essa brecha que tinha aí. Mas então é dessa maneira, eles tentam achar os mais vulneráveis. Os mais vulneráveis estão dentro também dos clubes mais vulneráveis, dentro das condições mais vulneráveis. Isso não é só em criança, isso acontece também com os adultos nos clubes, porque são jovens, né? 20, 25 anos de idade, para estar lá, passando fome, necessidade, um sonho de jogar futebol, ainda não desistiu. Né? Aí vem esse predador e chega e fala assim, bom, deixa eu ver o que ele tá precisando. Essa vai ser a minha moeda de troca. Nossa. E foi isso que aconteceu com você, né? Você passou por um desafio assim, que foi até o que te acendeu o alerta até para compartilhar isso no livro, né? O assédio mais direto que eu recebi foi exatamente esse. Eu me deparei com isso logo que eu entrei na Portuguesa, né, com um roupeiro que tinha lá, que ele ficava olhando a gente tomar banho, eu tinha 13 anos. Ele ficava admirando os meninos tomarem banho, ele já era um adulto. Mas isso na época a gente brincava, zoava, não levava a seriedade que precisava, porque a gente também não tinha informação. Mesmo eu tendo essa informações de casa, isso aí a gente não sabia que isso era proibido, que não podia. A gente não entendia que devia reclamar. Mas o assédio que eu recebi direto mesmo foi justamente num clube do interior, onde eu estava passando toda essa necessidade de estrutura,
E aí um colega meu me convidou para que eu fosse jantar na pizzaria, que o empresário dele ia vir de São Paulo, ia passar lá para pegar a gente, para levar na pizzaria para comer. E aí eu já tava morrendo de fome, morrendo de vontade de coisa boa também, Comer uma pizza, de comer imagina uma só. pizza. Fazia meses que eu não comia uma comida boa, sabe? Meses que eu não comia uma comida boa. Refrigerante, então, era água ou que suco. Eu falei a marca, né? Mas não sei se tem ainda, mas na época era algo que tocava no dedo, manchava a mão, Nossa. sabe? Era mais açúcar, enfim. E aí ele fez esse convite, eu falei, tudo bem, não tem problema, né? Você é um empresário, eu imagino que quer se aproximar E aí entramos no carro, o cara super gente boa, um baita de um carrão, o cara super gente boa, comunicativo. Fomos na pizzaria, eu sentei no banco de trás, esse meu amigo foi no banco da frente e fomos conversando. Comemos pra caramba, porque eram 3 atrás e um na frente, eram 4, 4 atletas, eu e mais 3. Comemos muito, até não aguentar mais mesmo, sem miséria ali, o cara não ficou, olha, só uma pizza, só 2, só 3, mas comemos até passar mal, sabe? Vamos guardar a reserva, né? Se pudesse, né? E dá-lhe refrigerante, ok. E sobremesa, quem quer sobremesa? Nossa, pode sobremesa. E comemos sobremesa. E aí, na volta, os 3 sentaram atrás, sobrou a frente pra mim. Zero suspeita, zero, sabe, tudo certo. E nesse caminho da pizzaria pro alojamento, que a gente morava lá no alojamento, conversa vai, conversa vem, era mais ou menos, sei lá, 12 minutos, interior tudo pertinho. Ele colocou a mão na minha perna, Nossa. na minha coxa. E eu achei estranho, mas eu não entendi aquilo. Foi tudo muito rápido. E aí naqueles segundos, o que aconteceu? E a mão dele começou a subir. A mão dele começou a subir pro meu órgão genital. E aí eu tirei a mão dele, olhei pra trás assim, meio que pra disfarçar, porque naqueles segundos, será que eu não tô entendendo errado? A gente ainda se sente culpada, né? Naquele momento eu não sabia que eu estava sendo assediado. Eu não sabia que ele estava tocando em mim ou abusado. Eu não tinha mais ideia, eu não era mais criança ali. Ele estava tentando, mas pode-se dizer. E aí eu tirei, voltei, e eu já em pânico. Meu, será? Eu era fisicamente mais forte do que ele, eu conseguiria tranquilamente imobilizar ele, ou dar um soco nele, ou falar, cara, se você fizer isso de novo. Mas eu fiquei com receio porque ele me pagou a pizza, ele foi gente boa, o papo dele era bom, fez um monte de promessa boa. Será que isso não é um carinho? Será que. É óbvio que raciocinando depois, óbvio que não era. Mas você tem segundos para reagir. E aí ele colocou de novo a mão, e subiu de novo a mão, e antes de subir, eu peguei a mão dele, tirei. Logo em seguida chegou. Ele também percebeu que eu fui um pouco mais ríspido dessa segunda vez, mas também disfarçando eu. Logo em seguida chegou, eu já, valeu, 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 abri a porta, subi, e eu fui pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, deu uns 5 minutos, sobe esse meu amigo que chamou esse empresário e fala, meu, o que aconteceu? Eu falei, como que aconteceu, cara? Seu amigo passou a mão na minha perna. Ele falou bem assim, ó, ele quer você. Meu Deus. E eu não era bobo nem nada, eu falei assim, meu, o que quer eu? Porque eu não perguntei, quer eu como, né? Eu sabia, eu percebi. Falei, que é eu? Tá louco, meu? Vai você, eu. E ele falou, meu, o cara é cheio de dinheiro. O cara vai te pagar pizza, comprar chuteira, vai te dar dinheiro, porque meu amigo já fazia isso. Meu Deus. E não era empresário dele, Nossa. entendeu? E o meu amigo achou, meu colega, né? Que ele tava me Que ajudando. amigo mesmo, ele não é nada seu. E posso falar assim, eu não acho que ele tinha entendimento da coisa toda, sabe? Eu de verdade não acho. Por isso que você fala sonho Exato. ou ilusão, né? Naquele momento, eu tenho certeza que ele não tinha entendimento que ele estava sendo abusado sexualmente por um adulto. E não importa se fosse adulto ou não, isso aqui é um caso de abuso, tá? É caso de assédio, porque você está usando dinheiro para comprar, hierarquia. E ele não achava que estava fazendo mal para mim ou que podia fazer mal para mim. Pelo contrário, ele achava que Ia fazer bem como fez pra como ele. estava fazendo para ele naquele momento, né? Sim, sim. E aí eu falei não, 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 e vida que segue, eu não comentei mais isso com ele. Isso não me marcou, não foi uma coisa que me marcou. O que mais me marcou foi as situações que eu vi até se tornar sonho para mim. Enquanto foi o ilusão, que eu passei por situações, categoria de base, clubes ruins, em todas as situações eu vi o assédio, a tentativa de assédio de pessoas de fora. Na Portuguesa, na época, na frente do alojamento tinha um orelhão.
Parece outro século que eu tô falando, né? Acho que você que está nos assistindo e nos ouvindo sabe o que é orelhão, mas muita gente não sabe o que é um orelhão. De vez em quando esse orelhão tocava aleatoriamente, e os meninos não tinham celular na época, obviamente, tô falando isso de 96, 97, 98, e os meninos atendiam porque podia ser alguém da família, né? E aí falava assim, ó, chama fulano. Eram pedófilos ligando, oi, tudo bem? Olha só, quem é você? Com quem você quer falar? Não, eu queria te ajudar, queria te dar um dinheiro, pô, você pode se encontrar. Era um meio de aproximação deles. Hoje em dia, através das palestras, a coisa acontece pela internet, né? Muito mais fácil essa aproximação. Nossa. Mas você vê, quando você não entende realmente o que é assédio e abuso, às vezes você passa pela situação sem saber o que realmente está acontecendo, o seu papel naquela situação, como reagir, né? Então eu coloquei isso no livro porque é algo que eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Ao mesmo tempo, uma vez eu dei uma entrevista na Globo, no Esporte Espetacular, e eu afirmei lá, e afirmo sempre, em que não tem um jogador de futebol profissional que viveu anos como profissional que não tenha passado por isso, ou visto, ou tenha ouvido algo que, fulano sai com os ciclanos, porque é muito comum. É muito mais comum do que as pessoas que estão de fora escutam. Então, por isso que eu resolvi colocar isso no livro, e ele faz parte de um capítulo entre vários abusos que acontecem no futebol, né? Só que esse assunto chamou muita atenção, por isso que hoje eu estou à frente disso, porque a maioria das pessoas não fazem ideia do que isso acontece. Pois é. E Ale, é muito legal que você está trazendo isso, e até para você saber, eu e o Ale estamos juntando a nossa força, porque juntos sempre somos muito mais fortes. O Ale, ele traz a realidade e hoje está dentro já de grandes clubes, está levando todas essas informações. E como eu, que você sabe, trabalho muito falando sobre carreira, e por isso que a gente está aqui compartilhando a carreira do Alê, e a gente está levando essas informações nas empresas e principalmente nas escolas, porque a gente tem que alertar as crianças. Você que é pai, você que é mãe, você precisa estar muito perto do seu filho, porque você precisa contar tudo o que pode acontecer. E esse trabalho que a gente vai fazer junto é justamente alertar para que, quando acontecer, quem estiver passando por isso saiba. Sabe por quê, Ale? Muita gente dentro de empresa ou em escola passa por isso. E muitas pessoas, por medo, meu chefe, meu líder, meu parceiro, o que eu vou fazer? Eu vou perder meu emprego, eu vou perder minha oportunidade, eu vou perder o grande sonho da minha vida. Opa, pera lá. A gente precisa não se calar mais. E por isso estamos aí. Então, se você precisar na sua empresa, a gente já está fazendo aqui a nossa, o nosso merchan, né? Exato. A gente tem que falar mesmo, porque é muito importante sobre isso. Então, eu, por estar com muita gente dentro das empresas, e o Ale, por já fazer isso dentro do futebol, a gente está unindo as nossas E não só, forças. sabe, também tem essa parte da empresa de como se portar. Isso. Né? Não só a vítima quando recebe um assédio direto, porque isso não é sobre a outra pessoa saber se portar ou não, ela está assediando e ponto, mas às vezes uma fala errada sua para uma mulher, normalmente acontece, né, do homem para a mulher dentro de empresas, o homem invasivo, normalmente é isso que acontece. Às vezes uma fala errada, ela pode constituir sim o assédio. Então, esse treinamento, né, que a gente está falando para as empresas, ela passa muito pelo qual comportamento eu devo ter dentro de uma empresa para que nunca ninguém possa supor que eu assediei alguém. E existem alguns padrões que você deve evitar. Né? Eu faço esse treinamento, por exemplo, para professores de escolinha de futebol, para quem lida com criança. Quais são as situações em que eu preciso me proteger para que nunca alguém tire uma foto e tenha um duplo sentido? Porque acontece. Sim. Acontece, quando isso acontece, acaba a vida do profissional. Não, com certeza. Então você tem que saber qual é o comportamento padrão que eu preciso ter dentro de uma empresa. Né? Eu como chefe, eu como funcionário. Em que momento denunciar? Para quem denunciar? Sim. Como você falou, me calo? Conto para quem se é o meu chefe. Né? Conto para quem se é meu superior. Então, nesse treinamento, todas essas respostas, elas são respondidas, né? Essas perguntas são respondidas de maneira suave e alegre, sabe? Porque é um pré.
É um pré, ele não precisa ser triste, apesar de ser um assunto pesado em todas as situações no futebol, numa empresa. Tem que ser algo alegre, porque a gente está salvando, a gente está levando esperança, a gente está levando informação. Você sabe, Ale, que isso é muito importante, porque eu trabalhei 25 anos no mundo corporativo, né? E o mercado que eu sempre trabalhei na área de comunicação visual e na área gráfica, pelos 25 anos que eu estive CLT ali, carteira assinada. E eu tive problema de assédio sexual em uma das empresas que eu passei. Na época, era um gestor que não era diretamente meu gestor, mas ele era um gestor. E quando a gente levava informação, naquela época, né? Porque eu estou falando de 1900 Guaraná com rolha, né? Não se tinha toda a estrutura que hoje em dia Sim. se tem, né? Porque era um absurdo. Mas hoje, graças a Deus, muitas das empresas já têm estrutura onde você pode denunciar. Naquela época, não. Era assim, engole o choro, menina, porque você precisa do seu emprego. Quem tem poder vencia. Vencia. Mas você acredita que eu também sofri de clientes? Porque como o mercado que eu trabalhava, ele era praticamente todo masculino, então eu recebi. Teve uma vez que eu tive que passar por uma situação de falar para o cliente: olha, seu material chegou, só que ele ainda vai precisar fazer a parte da importação. A gente está aguardando vir lá dos Estados Unidos para eu poder entregar o seu material. Ele pegou e falou assim: Tá em que lugar? Eu falei: então, tá em tal lugar. Ele falou assim: não, fica tranquilo, tô emitindo as passagens e você vai lá comigo buscar. Opa! E daí, na mesma hora, eu adulta que já tinha consciência, porque eu já tinha até passado por isso há muito tempo, e aí eu fui buscar entender todo o processo. Daí eu falei para ele: olha, até aqui você vai, a partir daqui você não vai mais. E eu até pedi que não atendesse mais esse cliente, né? Porque chega, né? Pelo amor de Deus. Mas é muito importante que a gente alerte os nossos pares, os nossos filhos, e principalmente os pais, né? Que você hoje está sempre orientando. Esteja próximo dos seus filhos, como você foi próximo da sua filha, para que isso não aconteça. Porque a gente sabe, né, no futebol, muitos dos pais precisam deixar os seus filhos buscar os seus sonhos e eles ficam muito longe. Mas por isso que é necessário o trabalho que você faz para a gente já poder alertar todo mundo. Eles podem estar longe fisicamente, mas isso não implica que os pais estejam longe dos filhos. Ainda mais hoje em dia com o celular, o WhatsApp, onde a maioria das pessoas hoje tem internet. Ter um canal aberto de diálogo para o filho é fundamental, não só no futebol. A gente está falando de futebol porque é um lugar onde as crianças ficam longe dos pais, sim, mas na vida, né? O filho precisa poder confiar nos pais de voltar da escola, por exemplo, e contar algo para o pai que pode ser uma besteira, mas pode ser algo muito sério. E uma outra situação, o pai precisa conhecer muito o comportamento do filho, mesmo longe, porque nas ligações você sente. Eu estudando sobre isso nesses mais de 10 anos que eu estou à frente dessa palestra, eu me deparei com algo que é muito legal, que é o silêncio fala. O silêncio de uma criança fala. O pai que ele está atento ao filho, o silêncio dele vai falar alguma coisa com ele. Pode não ser nada sério, pode ser uma besteira, como pode ser algo de vida ou morte. Sim. Então o pai precisa estar atento, conhecendo o seu filho independente da idade. Independente da idade. Todos os sinais, quando uma criança é abusada, todos os sinais estão ali. Todos. Desde a fala, se houver uma fala, como os sinais físicos que a criança vai dar quando é abusada. E aí você fala assim, né? Poxa, mas ela já foi abusada, né? Infelizmente tem crianças jovens que são abusadas por anos e não falam. Por anos e não falam. E aí lá, quando adulto, elas falam às vezes para uma outra pessoa. O pai e a mãe nunca ficam sabendo, porque ela vai se culpar durante todos esses anos que ela não falou nada. Só que ela nem sabia, talvez, que era para falar, né? Ou ela estava sendo coagida pelo abusador. Tem algumas frases que eu coloco, que são as 5 principais frases que um abusador fala para amedrontar uma criança, né? Um jovem, um adolescente. Então esteja perto dos seus filhos. Esteja com um diálogo aberto com os seus filhos. Seja pai educador para os seus filhos. Pai, mãe, né? Educador para os seus filhos. Cobre dele o que precisa ser cobrado. Parabenize aquilo que ele tenha êxito. Esteja atento aos sinais.
É uma frase que eu sempre falo, né, Ale? Esteja sempre presente. Dê menos presente e seja mais presente na vida dos seus filhos, né? Porque isso é tão importante. Como muitas vezes a gente está falando de um assédio sexual, mas às vezes até assédios morais Sim. mesmo que a gente recebe. E recebe, né? E recebe muito, às vezes dentro do nosso trabalho, às vezes até de nossos parceiros, assim, né? Como a gente precisa estar alerta a esses sinais. Por que a gente ainda se sujeita a tudo isso? É muito importante esse trabalho que você faz de alertar os pais para os filhos. Mas eu queria aqui deixar, né, que é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, o quanto a gente se permite deixar que o outro coloque o dedo na nossa cara e a gente abaixa a cabeça, muitas vezes porque eu não quero perder meu emprego, eu não quero arrumar confusão, mas olha o grande problema que as pessoas estão causando. Antes até da gente ir para o final, Ale, o nosso diretor já está dizendo que a gente tem mais 5 minutos aqui. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho como que é esse trabalho. Você vai na instituição, você faz uma palestra, é um projeto, como que é? Eu tenho algumas frentes, né, sobre isso. Eu comecei palestrando para a Fundação Abrinq, lá há mais de 10 anos atrás. Hoje eu tenho algumas frentes. A principal dela hoje eu sou palestrante do Sindicato de Atletas de São Paulo. Nós visitamos todos os clubes que nos chamam dentro do estado de São Paulo e alguns fora do estado. Uma palestra gratuita para o clube, independente da categoria. Chegando lá no clube, nós levamos a informação. O que é assédio sexual? O que é abuso? De que maneira pode acontecer? Como prevenir essa situação? O que o jovem deve fazer mediante essa situação? Como denunciar? Para quem denunciar? Isso também nós fazemos esse treinamento para os profissionais do clube. Treinadores, diretores, assistentes sociais, psicólogos, também fazemos essa palestra para eles. A outra frente que eu tenho é levar essa palestra, essa campanha também para os municípios. Hoje eu fechei, agora eu posso falar, eu fechei com a cidade de Pouso Alto para fazer uma campanha que eu vou fazer lá com 1.200 crianças das escolas ali do município. E até quero convidar você de Pouso Alto, dia 16 de maio. Essa palestra vai ser aberta no ginásio principal da cidade, junto com o prefeito Juninho, o Jun, levando informação, alegria, prevenção, motivação. Vai ser uma palestra com música. E eu convido você da cidade, aparece lá, vai ser importante. Nós vamos dar um livro para cada participante, também um panfleto. Isso tudo a gente entrega na palestra, né? Um panfleto de prevenção ao assédio sexual, como reagir, como o pai deve participar na vida do filho. Então, eu tenho essas duas frentes e assim, falta mão para atender. Falta mão porque, infelizmente, é um assunto em que poucas pessoas falam da maneira que devem ser faladas. E, infelizmente, a gente vê aí na televisão casos absurdos acontecendo e aumentando cada vez mais, o feminicídio também, né? Precisamos de mais, não só ações que fazem a gente falar sobre o tema. Isso é importante, né? Aquela propaganda que passa, é legal, necessária. Mas de campanhas de prevenção, campanhas de informação. O que fazer para quem denunciar? Não dá mais para a gente olhar essas notícias nas redes sociais, no jornal, e falar assim, poxa vida, né? De novo falando De novo, né? Então a gente precisa apoiar campanhas. Como o Chega de Abuso precisa ser apoiado. Eu preciso do apoio de deputados, de vereadores, né, do governo em si, para que leve essa palestra aonde possível. Para que a gente consiga alertar, né? Porque se a gente previne, a gente combate tudo isso, né, Ale? Muito bom, muito bom. Você sabe que a gente teria aí mais horas para a gente continuar compartilhando, mas fica já o convite para você voltar. E até você que, se quiser saber mais sobre, escreve aqui nos comentários que a gente, além do Ale responder, lógico, a gente volta e já grava o segundo episódio. Muito bom. Então, como o Ale disse, se você conhece aí deputado, senador, vereador, ou se você tem uma empresa e quer levar esse trabalho para prevenir aí na sua cidade, no seu bairro, onde for,
chama o Ale que a gente vai lá, né, Ale? Isso, Fazer esse trabalho. a gente faz todo o livro com um patrocinador também que apoia, porque precisa de apoiador. A gente faz a cartilha voltada também para esse patrocinador também, mostrando quem está proporcionando isso. Estamos abertos, é só chamar, né, É só Vivi? chamar. E como que as pessoas chegam até você, Ale? Olha aqui na câmera do meio, como o diretor está aqui apontando pra gente, como que as pessoas chegam até você? Olha, as palestras nos clubes de futebol pode ser pelo Sindicato de Atletas de São Paulo. Só colocar na internet vai aparecer todos os meios de comunicação ali. E essas palestras nos municípios, escolas, enfim, também é o apoio do sindicato, mas pode me chamar no @alemontrimas, que é o meu nome, @alemontrimas, e lá com certeza teremos o maior prazer de atender o que tiver que atender, porque eu tenho um lema: informação protege, prevenção salva. Maravilhoso, Ale, isso mesmo. Informação protege, Prevenção salva. prevenção salva. Leva isso para sua vida, porque você também é responsável por tudo isso. Então vamos prevenir para que as nossas crianças e os nossos adultos também não passem por isso. Ale, foi uma honra estar aqui com você no Compartilha Cast. Muito obrigada por você vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história e um pouquinho do trabalho que você faz. Se você também quiser adquirir o livro do Ale, vai lá no Instagram dele também. E ó, eu vou deixar aqui de novo, Sunpro, o protetor solar para você que é atleta e que não escorre nos seus olhos. A gente não tem aqui, você ficou me devendo Pois hoje, hein? eu trouxe da outra vez. Mas eu vou deixar aqui, ó. A pessoa vai olhar aqui em algum lugar nessa imagem e vai ver como que é o protetor solar. E Ó, já vou fazer um descontão aqui, ó. Um voucher, me fala um voucher. fala aí, então você coloca compartilha. Compartilha 25%, tá bom? Nossa, olha aí você. Então a gente deixa um compartilha 25 e aí quem quiser entrar no adquirir, entra no site que tá aqui também. A www.protetorsampro.com.br, compartilha 25% de desconto. Arrasou, Ale, toca aqui. Meu parceiro aqui do Compartilha Cast. Ó, quero agradecer você, Fernando, por estar comigo aí nos bastidores em um podcast aqui do Compartilha Cast. Ale, valeu, muito obrigado por você compartilhar a sua história e inspirar outras histórias para que a gente realmente possa ajudar quem está aí nos assistindo, nos ouvindo. E eu agradeço você que esteve conosco em mais um episódio aqui do Compartilha Cast. Mas já sabe, hein? Se não está inscrito, se inscreve agora, deixa seu like, comenta o que você achou desse episódio e compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a esse episódio. Então, meninos, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!